Olá, tudo bom com você? Olha nós novamente aqui de Sergipe para o Brasil. Meu nome é Adriano, sou advogado e quero tratar mais uma vez do Código Civil, dessa vez sobre novação, confusão de dívida e remissão das dívidas. O que quer dizer isso? Novação, segundo o Código Civil, quer dizer a tal bola de neve. É aquela pessoa que deve e quer pagar a primeira dívida e quer contrair uma segunda. Isso se chama novação, ou seja, é um novo crédito para substituir a dívida passada. Muitos fazem isso, muitos idosos querem empréstimo de 10 mil, aí o banco diz, eu lhe empresto os 10, mas pague os 5 mil que você está devendo do empréstimo anterior. E eles acabam celebrando esse novo empréstimo e ficam devendo cada vez mais. Então, o novo empréstimo ou a nova dívida era para substituir a primeira. Novação, extingue-se os acessórios, ou seja, se alguém está lhe devendo e você faz um acordo, por exemplo, você tem um sítio de uma pessoa que te deve, e daí essa pessoa diz, olha, deixe meu sítio que eu vou te dar uma casa. E se você aceitar essa casa, do sítio mais você não tem direito aos frutos, nem nada, nem tão poucos acessórios lá desse sítio, porque você aceitou a casa. Isso é uma novação, é uma dívida que cobre a outra dívida. E não se faz novação com coisas ilegais, com coisas extintas, com coisas nulas. Fiador de um contrato de empréstimo anterior, na novação ele está exonerado. Que bom, ele não vai ser mais o fiador dessa dívida futura ou dessa dívida presente que pôs fim à dívida passada. Lembrando que esse novo devedor, ele tem que pagar todos os compromissos que celebrou por meio de um contrato. Interessante que esse contrato seja realizado em cartório. E o que é confusão de dívida? Confusão de dívida é porque você não sabe quem é o credor e quem é o devedor daquela situação. Existe uma confusão tremenda. Exemplo clássico, o empresário que compra 50 mil na sua fábrica e daí ele é um dos sócios empresários. Então ele tem todo mês dinheiro para receber de sua empresa, como também ele tem que pagar pelo que comprou. Outra questão, dono de supermercado. Ele é o dono do supermercado, mas ele não vai comprar em outro supermercado, ele vai fazer as compras de mês para a sua família no supermercado dele. Então, ora ele é devedor, ora ele é comprador. Remissão da dívida, olha que palavra bonita. Remissão quer dizer perdão, alguém que está lhe perdoando. E esse perdão dessa dívida extingue-se. Porém, o devedor ele deve dizer se aceita esse perdão, que em regra se aceita esse perdão. A devolução voluntária de um título, devolveu de forma voluntária, subtende-se que não existe mais dívida. E a devolução de um objeto penhorado, olha, o objeto está penhorado, se você devolveu, isso não quer dizer que há uma remissão, isso não quer dizer que você perdoou a dívida. Simplesmente, por algum motivo, você está devolvendo bem, talvez você está devolvendo esse bem penhorado para que a pessoa trabalhe e possa lhe pagar no futuro, ou você quer devolver esse bem porque talvez os filhos dessa pessoa que está te devendo estão passando necessidade. Então, a remissão também pode ser a um dos devedores. Façamos de conta que 10 pessoas te devem, um grupo de 10, você pode perdoar 1 ou 2 ou 3, e os demais têm que pagar sim, até porque a remissão ela não é abrangente. Não estamos tratando de código penal, em direito penal aqui, que se absolver um tem que absolver os outros. Estamos falando de dívida e da compensação. E o que é a compensação? É quando duas pessoas, ao mesmo tempo, elas são credor e devedores. Então, se existe um credor e um devedor, há uma compensação. Mas para que exista essa compensação, a dívida tem que ser líquida, tem que usar todo o montante da dívida, todos os empréstimos, tem que ser dívida vencida, tem que ser coisa fungível, coisa que se consuma, ou coisas da mesma espécie, da mesma qualidade. E tem que haver um consenso. Olha, você me deve aí 100 quilos de banana, e o dinheiro, o outro diz, o dinheiro que você deve dá para pagar 100 bananas, e daí há uma compensação. O credor
e o devedor. Um deve 100 mil em dinheiro, o outro deve 100 mil em terreno, em propriedade. Então, há uma compensação, elas por elas. Diferença de dívida não impede que haja compensação, até porque quem faz a volta é o anzol. Se há uma diferença, se paga-se as diferenças. O que se não pode compensar é coisas ilegais. Isso não dá para compensar. Só pode existir a compensação se existir o consenso. Não se compensa dívidas em lugares diversos. Se foi celebrado para a compensação sem tal cidade e depois um liga, rapaz, não posso ir, você pode vir a mim? Pode sim, desde quando se paga as despesas dessa compensação. Muito obrigado, meu nome é Adriano e até um segundo momento.